Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou falar tudo, eu vou explicar tudo o que está acontecendo sobre as mudanças em relação ao iOS 14. Tem muita gente que está fazendo vídeo, conteúdo aí na internet, totalmente desestruturado, sem saber muitas vezes o que está falando coisas que para aplicativo e está relacionando aí com você que é afiliado, com você que faz divulgações para sua empresa, para um comércio local. Então eu vou estar explicando tudo passo a passo para você. Tem pessoas que estão tentando empurrar ferramentas para você fazer verificação de domínio, tá? Eu não estou aqui para empurrar nada para você. Eu estou para falar a verdade sobre o conteúdo. Eu estou aqui realmente para te mostrar tudo o que vai acontecer. Então espero que você permaneça no vídeo até o final. Então, se você gostar desse conteúdo, compartilha para ajudar outras pessoas e se inscreve no canal, ok? Então é isso, vamos pro vídeo. Bom, sem enrolação, vamos para o conteúdo. Eu vou explicar tudo para você que fique por dentro tudo o que está acontecendo com essas mudanças da Apple e como elas afetam os anunciantes do Facebook, ok? Originalmente, o plano do Facebook era não utilizar o IDFA, tá? Que é essa nova tecnologia da Apple para aplicativos com iOS 14, onde a pessoa ela vai ser informada que os seus dados estão sendo rastreados e se ela autoriza o rastreio dessas informações. Então, originalmente, o Facebook ele é contrário, tá? Mas ele cedeu porque a perca ia ser muito grande devido ao Facebook ter diversos parceiros que utilizam celulares que têm o iOS 14. Então a perca para o Facebook seria muito grande, tendo em vista que os grandes investidores do Facebook, boa parte deles tem o iPhone. E se o Facebook ele não atendesse às regras da Apple, ele iria ser banido da Apple Store. Isso ia ser um prejuízo muito grande para a marca do Facebook, ok? Há rumores que todas essas alterações e atualizações realizadas pela Apple, ela tem um interesse por trás disso, tá? A Apple ela tem um sistema chamado Apple Search Ads, tá? Que é uma ferramenta onde você que tem aplicativos na Apple Store, tá? Você pode utilizar essa ferramenta para você fazer campanhas de marketing ou até mesmo para que a equipe da Apple faça essas campanhas por você, tá? Essa tela é do site da Apple Search Ads. Eu traduzi as informações, mas você vê que a Apple ele tem dois planos, tá? O básico, onde a equipe da Apple faz todo o trabalho de marketing para você, e a segunda opção, que você mesmo gerencia as suas campanhas de marketing. Quem tem aplicativo na Apple Store vai poder utilizar essa ferramenta e vai conseguir ter a mensuração de todos os seus dados, de todas as suas informações. Então, essa possa ser realmente uma jogada da Apple para colocar a Apple Search Ads, tá? Como uma das ferramentas de ponta do mercado, tá? Para anunciantes. Atualizar o SDK 8.1. Existem pessoas aí fazendo tutoriais, vídeos, falando que você precisa atualizar o SDK 8.1. Eu acho que está havendo uma confusão muito grande em relação a todas essas informações, tá? O SDK é para você que tem aplicativos na Apple Store, para você que trabalha com aplicativos e para você que também trabalha com API. Se você não tem aplicativo instalado na plataforma e se você não trabalha com API, você não precisa atualizar nada, tá? Você não precisa utilizar o SDK. Não é necessário essa ferramenta, esquece que ela existe. Ela é uma ferramenta de programação, ok? Então você como usuário que faz campanhas para o seu comércio local, para a sua empresa, como afiliado, esquece o SDK. Tem muita gente falando que você precisa do SDK.
Mas esqueça isso que estão falando por aí. Tem muita gente que está lançando informação, lançando conteúdo para explodir no YouTube, para o seu vídeo bombar, mas não é necessário isso. Você, como usuário comum, tá? Você que não faz campanha para instalação de aplicativo, esquece do SDK. Você que não trabalha com API, esquece SDK, ok? Infelizmente, tem muita gente falando besteira e confundindo a cabeça dos usuários do Facebook, ok? Domínio e hospedagem é outra coisa. Tem muita gente aí oferecendo domínio, hospedagem, ferramentas para afiliado para fazer verificação de domínio. Fique até o final do vídeo, eu vou explicar sobre isso, se realmente precisa, se é necessário, se não é, se são pessoas querendo realmente vender algo para você. Então fica até o final do vídeo que eu vou explicar tudo, passo a passo para você. Qual é o impacto que tudo isso vai causar para você que é afiliado? Eu vou estar explicando durante toda essa apresentação o que vai mudar para você que é afiliado, qual é o impacto que isso vai causar. Vou estar mostrando nos próximos slides tudo que você como afiliado precisa saber. Bom, boa parte do conteúdo que eu vou falar aqui, ela foi tirada do próprio Facebook, tá? Ou de artigos do Facebook que está no Business Manager ou de webinars feito pelo Facebook, ok? Então, assim, é tudo fundamentado, é um conteúdo que realmente eu estudei bastante para passar para vocês. Então, assim, em junho de 2020, a Apple anunciou 3 novas políticas para aplicativos, tá? Que entrou em vigor nesse mês de janeiro, ok? Bom, vou falar um pouco sobre essas 3 mudanças e, primeiramente, a primeira mudança vai ser que os aplicativos precisam informar, tá? Como vai funcionar a coleta de informações, a coleta de dados, tá? De usuários, tá? E isso vai ser feito através da Apple Store Connect, tá? Essa é a primeira mudança, tá? Os aplicativos precisarão informar toda essa parte de coleta de dados do usuário para a Apple. A segunda mudança, a solicitação de rastreamento, aquela tela que vai aparecer nos aplicativos que estão na Apple Store, tá? Nos aplicativos para iPhone, aquela tela, aquele pop-up perguntando se o usuário autoriza ou não o rastreio dos dados. Tá? Essa é a segunda mudança. O usuário ele deve ser informado que ele vai estar sendo rastreado e se ele aceita ser rastreado ou não, se ele permite ou não. Tá? Essa é a segunda mudança. A terceira mudança, o Facebook e outras plataformas precisarão utilizar o novo sistema da Apple, que ele limita, agrega e atrasa as informações, tá? Bom, e esse é o impacto que os anunciantes vão acabar tendo com essas mudanças. Quando a pessoa não permitir que os dados sejam rastreados, tá? Esses dados vão ser restringidos, tá? As informações vão ser agregadas, tá? Você não vai ter tantas informações para você analisar suas métricas. E as informações que vão ser passadas para você, elas vão ser passadas de forma atrasada. Então, realmente é um grande impacto para a grande maioria dos anunciantes. Bom, a Apple criou um protocolo chamado PCM, que é um protocolo que limita bastante a troca de dados entre empresas e plataformas, ok? E como isso vai afetar? Esse protocolo ele vai afetar bastante os aplicativos que têm um navegador nativo. Por exemplo, quando você clica em um anúncio, você geralmente é direcionado para o navegador nativo daquele aplicativo.
Isso ocorre bastante quando você, por exemplo, está navegando no Facebook, no feed do Facebook, e você clica no botão Saiba Mais. Ele não vai abrir o Google Chrome, o Safari, tá? Ele vai abrir o navegador nativo. Então, quando você estiver utilizando algum aplicativo ou algum jogo que está na plataforma e aparecer um anúncio e o usuário clicar, ele vai ser direcionado para o navegador web nativo, tá? Daquele jogo, daquele aplicativo. E quando o usuário ele acessar esse navegador e se ele efetuar uma compra, os seus dados de navegação não vão ser rastreados, tá? E também quando o usuário utiliza domínio cruzado, que nada mais é, por exemplo, se eu estou na Argentina, eu clico no site brasileiro, tá? Essa empresa ela tem um site na Argentina, um site no Brasil, um site nos Estados Unidos, uma empresa global. Então, nesse caso, se eu estou na Argentina, eu cliquei no site do Brasil, eu vou ser redirecionado para o site do meu país de origem, tá? Ele vai puxar através do meu IP e vai me redirecionar para o site argentino. E quando isso ocorre, isso se chama de domínio cruzado. E as informações elas não serão coletadas através desse protocolo PCM da Apple. E o Facebook, para evitar grandes transtornos como esse, o Facebook criou uma ferramenta que ele vai utilizar chamada AEM, tá? Para diminuir esses impactos, onde os navegadores web nativos eles vão conseguir coletar as informações desde que haja a permissão do usuário, ok? As políticas do iOS 14 elas vão ter impacto significativo no comportamento de dados por meio do Facebook, Pixel e APIs de conversão, ok? Então, o que vai ocorrer? Quando o usuário ele clicar que ele aceita ser rastreado, que ele permite ser rastreado, não vai ter alteração no uso de dados, ok? Embora tenha a limitação dos 8 eventos, que são coisas que eu vou falar mais para frente, tá? Mas quando o usuário ele permitir, os anunciantes vão conseguir estar coletando as informações, ok? Mas quando os usuários eles não permitirem que os seus dados sejam rastreados, os usuários eles vão navegar sobre seu site, vão fazer ações e somente o último evento, o evento principal escolhido pelo usuário, vai ser o evento rastreado, ok? E caso o usuário ele não acesse esse evento, vai ser considerado o último evento clicado pelo usuário, ok? E além disso, todos esses dados chegarão para o anunciante de forma atrasada, isso não dificultando a análise das métricas, ok? E devido a toda essa limitação de informações, o Facebook ele vai precisar fazer diversas mudanças na sua ferramenta de anúncios, ok? As empresas de aplicativo elas estão sofrendo bastante, tá? As campanhas para instalação de aplicativo, elas já estão tendo uma grande limitação, onde você pode utilizar somente uma conta de anúncio por aplicativo e você só pode fazer 9 campanhas com 5 conjuntos de anúncio. Então já está uma limitação muito grande para esses usuários que geralmente investem pesado no Facebook. Todos os anunciantes do Facebook podem contar com as alterações de mensuração, entrega, direcionamento, configuração das ferramentas para empresas, ok? Ou seja, o Facebook ele vai fazer a alteração e a alteração ela vai ser para os dois dispositivos, tá? Até uma forma mais fácil do Facebook conseguir fazer essas modificações, ok? Então, o que vai ocorrer? Bom, primeiramente, vai ser necessário fazer algumas configurações na ferramenta de anúncio, tá? No seu gerenciador de negócios. Primeira coisa, a limitação de 8 eventos do Pixel. Quem utiliza mais do que 8 eventos vai ter que se adequar à nova regra. E isso vai ser prejudicial para empresas grandes, tá? Para empresas de grande porte, como Americanas, como Mercado Livre, como Shoptime e outras empresas de grande porte, tá? Que utilizam muito mais de 8 eventos. E elas precisarão configurar esses 8 eventos e priorizar
os seus eventos, ok? Vai haver algumas alterações em relação à janela de conversão, tá? Que a janela a partir de agora vai ser a janela de clique em 7 dias. E é claro, vai ocorrer uma diminuição de público, já que você só vai poder coletar o público através de 8 eventos. E se o usuário não permitir que você rastreie os dados dele, você não vai conseguir marcar o usuário naquele evento do Pixel. Isso vai fazer com que o seu público de remarketing ele vai diminuir bastante, ok? A janela de atribuição, que era de 28 dias, ela também vai ser modificada. Então, se eu acessasse uma campanha hoje, realizasse uma compra daqui 14 dias, por exemplo, essa compra ela não seria vinculada àquele gerenciador de anúncio, ok? Porque ela ocorreu após os 7 dias. Então, vai haver também algumas mudanças e usuários vão precisar se adequar a essas mudanças de janela de atribuição, ok? E também algumas informações como saber se o usuário é homem, se é mulher, qual estado comprou, esse tipo de informações também não vão mais ocorrer. O usuário ele não vai ter esses dados, essas informações, tá? Onde muitas vezes o usuário ele criava uma campanha de teste, coletava dados, via qual era o seu público potencial, se era homem, se era mulher, qual era os estados que mais compravam e realizava uma campanha específica com esses dados mais assertivos. Não vai ser mais possível você fazer isso, ok? Você que é afiliado, nos próximos slides eu vou estar falando diversas informações importantes para você, ok? Mas antes eu gostaria de falar rapidamente sobre os domínios, né? Bom, vou falar aqui rapidamente sobre os domínios, vou dar alguns exemplos aqui que foram exemplos dados pelo próprio Facebook, tá? Essa marca Jasper é uma marca fictícia do Facebook para exemplos, então eu vou seguir aqui o exemplo do Facebook, ok? Então, por exemplo, eu tenho uma empresa chamada Jasper e em cada país eu uso o domínio daquele país, tá? Então, por exemplo, no Brasil, jasper.com.br, nos Estados Unidos, jasper.com, na Alemanha, jasper.de, aqui acredito que deva ser Ucrânia. Então, jasper.co.uk, ok? Então, aqui eu tenho um site em cada domínio, ok? Então, seguindo esse exemplo aqui, eu tenho diversos domínios, tá? Eu tenho diversos sites instalados em diversos domínios. E cada site desse, eu posso ter 8 eventos do Pixel, ok? Então, nesse segundo exemplo, ao invés de eu ter um domínio para cada país, eu tenho um único domínio e aqui eu tenho os subdomínios, tá? Onde o subdomínio é a sigla de cada país. Então, por exemplo, se fosse no caso do Brasil, br.jasper.com. Aqui no caso da Alemanha, de.jasper.com. Aqui na Ucrânia, ucrânia.jasper.com. Nesse caso, eu tenho um único domínio e isso daqui são subdomínios. Ou seja, esse é um site global, tá? Eu tenho um único domínio e a única coisa que modifica é o subdomínio para cada país. Então, se eu acessar do Brasil, ele vai iniciar aqui como br.jasper.com. E se é um único domínio, eu só tenho acesso a 8 eventos do Pixel, tá? Embora eu tenha um site para cada país. E isso vai ser complicado para essas empresas, porque provavelmente ela tinha um pixel instalado em cada um desses subdomínios e cada pixel desse provavelmente tinha mais de 8 eventos. E isso vai ficar complicado para empresas que trabalham dessa forma, porque a empresa ela vai ter somente 8 eventos por domínio, ok? Ou seja, essa empresa ela vai ter que priorizar somente 8 eventos para todos esses sites aqui, para todos esses subdomínios, ok? Então vai ficar bem complicado para essa empresa alinhar somente 8 eventos do Pixel, ok? Esse terceiro caso aqui, ele é bem parecido com o segundo. A diferença é que no segundo caso foi criado um subdomínio. E nesse caso aqui,
foi criado uma pasta, tá, dentro do servidor para cada país, tá? E cada pasta, né, com a nomenclatura do país. Se fosse Brasil, seria /BR, tá? Aqui no caso é Ucrânia, então é /UK. Se fosse Japão, /JP e assim para cada país, ok? Ou seja, a gente continua tendo somente um domínio e esse domínio só vai poder utilizar 8 eventos de pixels, tá? Independente da quantia de pixels utilizados. Ou seja, nesse caso eu também só tenho um único domínio e só poderei ter 8 eventos de pixels, ok? Independente da quantia de pixels que eu tenha, eu só vou poder escolher 8 eventos de pixel, tá? Provavelmente isso de início será muito prejudicial para essas empresas, mas essas empresas têm grandes programadores e com certeza estão procurando soluções para esses problemas, ok? Bom, os anunciantes que trabalham com 8 eventos do pixel ou mais, esses anunciantes precisarão fazer a verificação do seu domínio, ok? Então eles vão precisar vir em segurança da marca, domínios e adicionar seu domínio, ok? Após adicionar o domínio, você vai ter 3 formas de verificação: através de DNS, através de um carregamento de um arquivo HTML dentro do seu provedor ou através da meta tag, que acredito ser a forma mais fácil, ok? Então você vai clicar aqui em verificar e quando o seu domínio for verificado, ele vai ficar ativo e vai ficar aqui com essa bolinha aqui verde, ok? O anunciante ele deve priorizar 8 eventos mais importantes. No gerenciador de eventos, o anunciante ele vai ter que colocar aqui os 8 eventos mais importantes, tá? E conforme a sua ordem de prioridade. No caso aqui, o primeiro de cima é o evento mais importante para esse anunciante. E caso um usuário do iOS 14 ele não permita que as suas informações sejam rastreadas, o Facebook só vai conseguir coletar a informação de um único evento, tá? Então, por isso é essencial que você coloque os seus eventos na ordem de prioridade. Então, se o usuário, por exemplo, ele chegou aqui nesse evento, que geralmente a grande maioria vai colocar como prioridade a compra. Bom, então vamos fazer de conta que o usuário ele não permitiu o rastreio dos dados. Aí esse usuário ele navegou nesse site e realizou uma compra. Então, o evento de compra, por ser o evento prioritário, ele vai ser marcado, tá? Ele vai ser entregue com 2 ou 3 dias de atraso, mas ele vai ser marcado, mesmo o usuário desativando, tá, o acesso a rastreio dos dados, ok? Mas se porventura o usuário, por exemplo, ele chegou aqui nesse terceiro evento aqui, o visualização de conteúdo, por exemplo, tá? E ele saiu do site, o Facebook ele vai coletar o último evento que esse usuário realizou no seu site, ok? Para que tudo fique bem claro, eu vou mostrar esse exemplo, que é um exemplo que foi dado em um webinar pelo próprio Facebook, ok? Então aqui tudo que eu estou te mostrando, tá? É tudo fundamentado, não estou inventando nada, não estou querendo te vender ferramenta alguma. O que eu quero passar para você é o que realmente vai acontecer, tá? E tudo fundamentado no que o próprio Facebook está falando para os seus usuários, ok? Bom, como que funciona hoje? Hoje o usuário ele vai estar navegando no seu iOS 14 e, por exemplo, ele está acessando o Facebook, ele vê uma publicação com o botão Saiba Mais. Ele clica, aparece um pop-up e pergunta para ele se ele aceita ser rastreado ou não. Tá? Se ele aceitar ser rastreado, tá? Se ele aceitar a autoinclusão, ele vai poder ser marcado em até 8 eventos do Pixel, ok? Os eventos que você vai priorizar no seu gerenciador de eventos. Então, se o usuário ele navegar por cada um desses eventos, ele será marcado pelo Pixel. Mas, caso o usuário ele não aceite ser rastreado, tá? Então vai haver a autoexclusão.
Então, independente do usuário ter navegado por 8 eventos do Pixel, ele vai ser marcado somente em um evento do Pixel, ok? Conforme a ordem de prioridade. Então, se o usuário ele navegou por todo o meu site, ele realizou uma compra e a compra é o meu evento prioritário, então ele foi marcado no evento de compra. Mas se por acaso o usuário ele sair do meu site antes desse evento prioritário, ele será marcado pelo último evento que ele acessou e que esteja na lista de prioridades, ok? Então, por exemplo, eu tenho essa lista aqui: compra, adicionar o carrinho, visualizou a localização da loja, visualizou página de masculinos, visualizou página de produtos femininos, infantil, presentes, visitou a página inicial. Então, vamos que eu tenho um usuário navegando no meu site. Então, ele entrou aqui na página inicial, visualizou a página de presentes, a página de produtos infantil, a página de produtos femininos. E quando ele chegou aqui na página de produtos masculino, ele saiu do meu site. Então, seguindo esse exemplo, se o meu usuário ele aceitou a inclusão dos eventos, ele vai ser rastreado pela primeira opção aqui, que é visitar a página inicial, vai ser rastreado por ter entrado na página de presentes, vai ser rastreado por ter entrado aqui na página de produtos infantis, vai ser rastreado por ter entrado na página de produtos femininos e vai ser rastreado por ter entrado na página de produtos masculinos, ok? Ele vai ser rastreado por todos esses eventos. Mas se por acaso o usuário ele escolheu a auto-exclusão, ele só vai ser rastreado aqui, ó, nesse último evento prioritário que ele acessou, ok? É assim que vai funcionar. Se no caso ele tivesse chegado aqui no evento de compra, era esse evento que ia ser rastreado para esse usuário que escolheu a auto-exclusão, ok? Devido ao atraso de dados, quando o anunciante selecionar um novo evento ou alterar as configurações, ele será impedido de otimizar para aquele evento por 3 dias. Ou seja, pessoal, se você tem um evento como prioritário e você resolve mudar a ordem do seu evento de prioridade, para que o Facebook consiga fazer essas alterações devido ao atraso de informações por parte do iOS 14, tá? Por parte da Apple, então o Facebook ele vai pausar suas campanhas. Ou seja, se você resolver mudar a ordem de prioridade dos seus eventos, você vai ter as suas campanhas pausadas para que o Facebook consiga fazer essas alterações, já que a Apple ela tem um atraso de dados de 72 horas, ok? E também, se você está realizando as configurações iniciais, as suas campanhas também não vão conseguir rodar em 72 horas, ok? Você vai ter que aguardar esse prazo. Se você ativar a sua campanha, ela provavelmente vai pausar sozinha, tá? E após a pausa da sua campanha, ela não vai reativar sozinha após 72 horas. Você vai ter que reativar manualmente a sua campanha, ok? Mas afinal, qual vai ser o impacto para o usuário que é afiliado, tá? Que trabalha com plataformas de afiliação, tá? Como Eduz, Monetize, Hotmart. Qual vai ser o impacto? Só quero que você escute esse áudio, tá? Preste bastante atenção. Eu vou passar esse áudio por 2 ou 3 vezes para que você entenda realmente o que vai ser falado, ok? Para que você veja que o que estão dizendo por aí, tá? O que estão colocando medo nos afiliados, falando que o mercado de afiliados vai acabar depois disso. Esquece isso, tá? Preste bem atenção no que vai ser falado. Agora eu fiquei com uma dúvida. Se eu sou um anunciante que só usa 2 ou 3 eventos para otimização e eu já lá invisto meu orçamento nesses eventos com base na importância que eles têm para mim, né? A gente tem essa consciência toda. Eu não preciso tomar nenhuma ação quando essa imposição acontecer. Sim, você não precisa tomar nenhuma ação. Mas se você usa 9 ou mais eventos, ou também está otimizando para valor, por exemplo, você pode ter as suas campanhas pausadas.
Agora eu fiquei com uma dúvida. Se eu sou um anunciante que só usa 2 ou 3 eventos para otimização e eu já lá invisto meu orçamento nesses eventos com base na importância que eles têm para mim, né? A gente tem essa consciência toda. Eu não preciso tomar nenhuma ação quando essa imposição acontecer. Sim, você não precisa tomar nenhuma ação. Sim, você não precisa tomar nenhuma ação. Bom, você pode perceber nesse áudio anterior aí que quem trabalha com menos de 8 eventos não precisa realizar alteração, tá? No exemplo que o rapaz disse no áudio, ele falou: se eu trabalho com 2 ou 3 eventos, eu preciso fazer alguma alteração, preciso fazer alguma mudança ou não é necessário? A moça falou assim: não, você não precisa. Então, você que trabalha com a Hotmart, se você é afiliado, se você não tem estrutura, se você trabalha somente com a plataforma na Hotmart, se você não tem um domínio, tá? Não se preocupe, tá? Porque você utiliza somente 2 eventos na verdade, ok? Vou estar mostrando para você que você trabalha somente com 2 eventos, o checkout e a compra, ok? Bom, então eu vou mostrar aqui para vocês, né, nas configurações de rastreamento do Pixel, né, na Hotmart, tá? Isso também vai funcionar nas outras plataformas, tá? Mas gostaria de mostrar aqui na Hotmart, que é a plataforma que geralmente é mais usada pelos afiliados aqui no Brasil. Então, geralmente, por padrão, tá? O usuário ele deixa marcado essas duas opções, tá? Que é o evento de visitas em checkout, tá? Ou seja, quando o usuário ele chegou na tela de compra, ok? Então aqui, esse evento aqui de visitas no checkout, tá? É quando o usuário chegou na tela de compra, ok? E também você tem o evento de compra, tá? Eventos de conversão de vendas, tá? Então esse é o evento de compra, tá? E esse aqui é o evento para quem chegou na tela de inicialização de compras. Ou seja, somente esses 2 eventos aqui são marcados pela Hotmart, tá? Na verdade, quando você acessa o seu Pixel, que está instalado somente na Hotmart, você vai ver esses 3 eventos marcados, tá? O evento de PageView, o evento de inicialização de compra e o evento de compra. Você vai perceber que tem 3 eventos marcados, tá? Mas o que acontece? Quando o usuário ele chega na tela de compra, na tela do checkout, ele marca 2 eventos, tá? Ele marca o evento de PageView e ele marca o evento de inicialização de checkout. Ou seja, esse PageView aqui, ele não é o PageView ou visualização de página da página do produto, tá? Não, esse PageView aqui é das pessoas que chegaram no checkout, tá? Ele considera a visualização de página a página do checkout, tá? Porque ele não tem acesso ao pixel do produtor, tá? A Hotmart não tem acesso ao pixel do produtor. Ou seja, esse evento de PageView é o evento da tela de checkout, tá? Então, geralmente você vai verificar que a quantia de PageView e a quantia de iniciar finalização de compras são as mesmas ou com pouca variação, ok? E o evento de compra, tá? Então são esses eventos que são marcados pela Hotmart. Mas repetindo, tá? Desconsidera o evento de PageView, porque o evento de PageView nada mais é o evento das pessoas que chegaram na página de checkout, tá? Ele também ativa esse evento de PageView das pessoas que chegam nessa página. Ou seja, esse evento aqui é o evento também das pessoas que chegaram na tela de compra, ok? Então desconsidere esse evento e trabalhe somente com esses 2 eventos aqui de baixo, ok, pessoal? Bom, voltando ao assunto, é necessário o afiliado ter domínio e hospedagem? Bom, eu vou ser bem sincero para você, eu acredito que quem trabalha de forma profissional geralmente tem mais resultados. E o usuário que ele trabalha de forma profissional, ele geralmente vai ter um domínio, tá? Nem que seja para utilizar esse domínio somente para as ferramentas de camuflagem de link, tá? Então, geralmente, muitos profissionais, como eu, por exemplo, utilizam sites para instalar ferramentas de camuflagem de link para enganar o Facebook, ok? Então, é interessante sim você
se profissionalizar e ter um domínio para poder ter acesso a algumas ferramentas, ok? Coisas que o afiliado que simplesmente manda tráfego direto sem ter um domínio, sem poder usar uma ferramenta dessa, corre alguns riscos de bloqueio, ok? E usando essas ferramentas você engana o Facebook e consegue subir suas campanhas. Então acho interessante, ok? Mas não é obrigatório, pelo menos até a data de hoje, tá? Com todas as mudanças que houveram até hoje, não é necessário você ter domínio, não é necessário você ter hospedagem, ok? Você que é afiliado, que até agora trabalhou somente mandando tráfego direto para a página do produtor, sem ter estrutura nenhuma, usando o seu link normal de afiliado, se quiser continuar dessa forma, não precisa comprar domínio, não precisa verificar domínio, ok? Não é necessário. Tem muita gente aí te empurrando ferramentas para verificação de domínio. Volto a repetir, da mesma forma que o rapaz do próprio Facebook, ele fez a pergunta para a moça e a moça respondeu que não era necessário, eu afirmo aqui, realmente não é necessário nas regras de hoje, ok? Pode ser que futuramente venha mudar, tá? Então, mas hoje não é necessário você que não tem condições de estar gastando com esse tipo de ferramenta hoje, ok? Bom, aqui nesse exemplo eu estou mostrando algo que está aparecendo nos conjuntos de anúncios. Quando você tem um evento que esse evento não foi verificado, tá, por um domínio, algo do tipo, você vai ter essa informação aparecendo. E isso é o que está preocupando muitas pessoas e está fazendo outras pessoas te venderem ferramentas para que essa mensagem ela deixe de aparecer. Se você não tem domínio verificado, trabalha como afiliado, esquece essa mensagem, até porque eu te mostrei, mesmo você verificando o domínio, tá? O Purchase e o Initiate Checkout vão ser da Hotmart, não vão ser seu, tá? Porque você não é o produtor e nem o gateway do pagamento é seu, tá? Então, independente se você compra uma ferramenta dessa para fazer verificação de domínio, você vai ter um domínio verificado, mas o evento de compra é de terceiro. O evento de inicialização de checkout e o evento de compra é de terceiro, é da Hotmart, não é seu. Então, não vai fazer diferença você comprar uma ferramenta para fazer verificação de domínio, ok? Esse evento não é seu. Se você comprar um domínio, criar um site, colocar no ar, fazer a verificação, você vai precisar fazer algumas gambiarras para você colocar esse evento de compra e o evento de inicialização de checkout como prioridade, ok? Porque esses eventos são terceirizados, são de terceiros, não são seus, ok? Então, esquece o que o pessoal está falando por aí para você comprar ferramentas, ok? Mas vou dizer algo importante aqui, tá? Preste muita atenção. Se você, por exemplo, está utilizando o evento de inicialização de checkout, tá? E você altera para o evento de compra, os seus anúncios podem ser pausados, sim, ok? Mas lembra daquela regra de 72 horas? Isso pode ocorrer para que o Facebook precise fazer a atualização para que você consiga utilizar esse evento. Então não se preocupe, tá? Infelizmente, devido a esse atraso de dados, tá? Por parte da Apple, isso pode ocorrer, mas depois você pode ativar manualmente e o seu evento de compra vai poder ser utilizado normalmente. Suas campanhas vão poder rodar, tá? Infelizmente você vai perder um pouco aí de desempenho, você vai ter alguns dias que você vai ficar sem anunciar, mas infelizmente nesse caso não tem outra forma, tá? Os seus anúncios vão ser pausados, mas você vai poder restabelecer, tá, as suas campanhas após esse prazo, ok? Lembrando que tudo está em processo constante de atualização, o Facebook está fazendo diversas mudanças e pode acontecer de você fazer a troca desse evento e seu anúncio não ser pausado, ok? Ou ele simplesmente ser pausado naquele momento, você ativar e depois ele continuar ativo sem ser pausado novamente, tá? Não precisando esperar o prazo de 72 horas, ok? Então, se por acaso o seu anúncio ele for pausado, procure ativar ele o mais rapidamente possível, todas as vezes que ele for pausado, porque pode ocorrer do Facebook ele conseguir fazer essa atualização num prazo menor de 72 horas e você conseguir ter o seu
anúncio ativado mais rapidamente, ok? Criativos dinâmicos, tá? Eu particularmente não gosto de usar, prefiro fazer testes separados, tá? De criativos para poder chegar no melhor criativo. Mas tem pessoas que utilizavam a estrutura de criativos dinâmicos, tá? E deixavam por conta do Facebook fazer a verificação de qual criativo ia gerar mais resultado. Só que com atraso de informações, o próprio Facebook, tá? Ele não está aconselhando você utilizar esse tipo de estrutura, tá? Então, se você tinha o costume de utilizar os criativos dinâmicos, pelo menos por enquanto, até novas atualizações, não utilize essa ferramenta, ok? Deixe desativada. Eu fico analisando se o Facebook ele não está recomendando por causa dos atrasos de informações, os atrasos de dados, e o tráfego entregue para esses criativos é conforme essa análise de dados, então eu fico pensando. E na campanha de CBO, o Facebook ele faz uma análise bem parecida, né? Onde ele analisa qual daqueles conjuntos de anúncio vai ter uma melhor aceitação por parte do usuário. E através dessa análise que o Facebook manda mais tráfego para um conjunto de anúncio do que para o outro, tá? Então, se o Facebook não está recomendando o criativo dinâmico, eu acredito que as campanhas de CBO também não vão ter uma grande eficiência, ok? Mas precisa ser testado, tá? É algo que é novo, ainda não consigo ter uma posição sobre as campanhas de CBO, mas acredito que não vai ser tão efetiva devido a essa falta de informações e atraso nos dados. Bom, geralmente boa parte dos anunciantes, né, eles fazem a validação de público, de criativo, de copy antes de investir um valor mais pesado, tá, naquele anúncio. Então, eu aconselho você a fazer a validação do seu público, do seu criativo, da sua copy, tá? Somente para dispositivos Android, tá? Então você vai segmentar a sua campanha escolhendo somente dispositivos Android. Quando você conseguir fazer essa validação, aí sim você vai poder fazer tranquilamente a sua campanha para dispositivos móveis, tá? E pode incluir tanto Android como o iOS. Você fazendo isso, você vai ter dados mais assertivos, ok? Bom, vou falar rapidamente sobre a inclusão de valores, tá? Geralmente o afiliado não utiliza essa opção. Só que se o anunciante ele ativar essa opção, sim, ele vai ter acesso a 4 slots, onde ele vai poder colocar informações relativas a valores. Mas ele tem um grande problema aí. Como ele vai estar ativando 4 slots, ele vai perder acesso a 4 prioridades do pixel, ou seja, ele só vai poder utilizar 4 prioridades do pixel. Os outros 4 espaços vão ser para ele conseguir estar gravando os seus valores, ok? Então, dependendo da situação, não é interessante você ativar essa opção de valores, ok? Limites de atribuição de eventos motivarão mudanças na otimização e no direcionamento, ok? Com essas limitações, o Facebook está sendo obrigado a fazer várias mudanças, tá? E uma delas vai ser a alteração na janela de conversão, ok? Até a data de hoje, eu não sei na data que você for assistir esse vídeo, mas até a data atual, nós podemos escolher 4 opções na janela de conversão, ok? Nós podemos escolher clique em um dia, clique em 7 dias, clique em um dia e visualização em um dia, clique em 7 dias e visualização em um dia, tá? É essas opções que nós podemos escolher para a nossa janela de conversão, mas vai haver uma alteração e futuramente nós vamos poder somente utilizar clique em 7 dias, ok? Vai haver uma redução significativa no tamanho dos públicos otimizados, ok? Já que vai haver a limitação de 8 eventos e as pessoas que não aceitarem ser rastreadas, elas só vão ser rastreadas em um único evento, ok? Então, vai haver uma grande limitação
e as pessoas vão ter que se adequar a essas novas mudanças. Então, com essas mudanças, tanto da mudança da janela de conversão, para ela ficar alinhada com outras mudanças que tiveram, como a janela de atribuição para 7 dias, com todas essas mudanças, nós vamos ter uma redução no desempenho dos nossos anúncios. Aquela otimização que tinha anteriormente por parte do Facebook, ela vai ser um pouco reduzida. As suas campanhas, elas vão demorar um pouco mais para otimizar. Eu diria até que você vai ter que aumentar o seu investimento se você quiser ter essa otimização das suas campanhas. Provavelmente vai ser necessário fazer isso, ok? E a partir de agora, você vai ter desafios, porque se você vai ter um público mais limitado, você vai ter que utilizar novas formas para você coletar esse público. Por exemplo, campanhas com vídeo, tá? Porque campanhas onde você utiliza vídeo, você pode coletar as informações dos usuários que assistiram uma determinada porcentagem daquele vídeo. Limite de atribuição dos eventos terão impacto no direcionamento. Exemplo, campanhas de prospecção serão menos eficazes, ok? Por exemplo, uma campanha onde você vai tentar encontrar novos clientes. Geralmente você faz a exclusão, tá, das pessoas que já compraram um produto ou que são seus clientes, para não ter gastos desnecessários com pessoas que já realizaram a compra e provavelmente não vão comprar novamente aquele produto, tá? Tem casos e casos, Tem produtos que a pessoa precisa estar comprando mensalmente, no caso de cápsulas, tá? Mas tem casos e casos. Então, no caso de um produto que a pessoa não vai comprar uma segunda vez o mesmo produto, geralmente você excluía essas pessoas. E geralmente, através da sua segmentação, o Facebook realmente conseguia mostrar somente para novos clientes que já compraram seu produto. Esses clientes eles não visualizavam seu anúncio, tá? Hoje, com essas mudanças, com essas restrições e com essas limitações, pode ocorrer de você fazer essa campanha, excluir o público e mesmo assim o seu anúncio aparecer para o público de compradores, ok? Então não vai ser tão assertivo assim, devido a todo esse impacto que vai ser causado por causa dessas novas regras, ok? Limites no uso de dados motivarão mudanças no modo como atribuímos eventos em relatórios, tá? Então, com todas essas mudanças impostas pela Apple, onde as plataformas e os aplicativos precisarão se adequar às mudanças para que o usuário ele possa escolher se ele vai aceitar ser rastreado ou não. Então, devido a todas essas limitações, o Facebook precisou fazer algumas alterações na janela de atribuição. Então, a janela de atribuição até o momento é de 28 dias, porém essa janela vai ser uma janela de 7 dias. Então, se o usuário, por exemplo, ele acessou um anúncio do Facebook, ele acessou a página de vendas do produto, ele não fez a compra no período de 7 dias, porém no 8º dia, esse usuário ele entrou no site e realizou a compra, esse usuário ele não entrará nos relatórios, tá? Ele não vai ser contabilizado naquele conjunto de anúncio como uma compra para aquele conjunto de anúncio, tá? Embora ocorra a compra, mas vai ser após a janela de atribuição, então essa compra não vai ser contabilizada nos relatórios, ok? Diminuindo a eficácia dessa análise. E também nessa parte de mensuração, nós não vamos ter mais o desmembramento das informações de conversão. O que seria isso? Por exemplo, hoje você consegue visualizar se quem realizou uma compra foi homem, foi mulher, se essa compra foi realizada por pessoas com idade entre 18 e 25 anos, entre 25 e 35 anos, entre 35 e 45 ou sucessivamente. Você consegue visualizar quais foram os estados que realizaram mais compras, tá? Você consegue desmembrar todas essas informações. A partir da implementação da Apple, quando tudo for exigido, você não vai ter mais acesso a essas informações, esses dados você não vai conseguir coletar, ok? E isso vai acabar
fazendo com que você não tenha campanhas tão assertivas, né? Muitas vezes você fazia uma campanha, a partir de algumas vendas você conseguia essas informações e você, em cima desses dados, você criava uma campanha mais assertiva. Mas a partir da implementação da Apple, isso não vai ser mais possível. Principais atitudes que o anunciante web deve tomar antes que todas essas medidas elas entrem em vigor, ok? O Facebook ele deixa como sugestão, né, para os anunciantes que trabalham com mais de 8 eventos, fazer a verificação do domínio no gerenciador de negócios. Segunda ação, definir quais são os 8 eventos prioritários para o seu domínio. Repito, para quem trabalha com mais de 8 eventos. Se você é afiliado, nesse momento você não precisa estar se preocupando tanto com isso, ok? Terceira ação, antecipar as alterações à janela de atribuição e atualizar regras automáticas se necessário, tá? Então tem pessoas que trabalham com regras automáticas, então procure atualizar essas regras para que ela se enquadre na janela nova de atribuição, ok? E você que trabalha com planilhas, fazendo relatórios, procure também se adequar a essa nova regra de atribuição. Quarto, identificar estratégias de otimização de campanha que possam exigir testes, tá? Então, a partir de agora, como você não vai conseguir ter tantas informações relativas ao seu público, é interessante que você comece já a realizar testes. Então, é interessante que você comece a realizar testes de público e também testar novas estratégias. Espero de coração que você tenha gostado desse conteúdo, que esse conteúdo tenha te ajudado, que você tenha conseguido entender as principais mudanças e como essas mudanças te afetam. E você que é afiliado, procurei frisar bastante sobre essas mudanças para vocês que são afiliados, tá? Tem muitas pessoas falando coisas que são desnecessárias ou estão tentando vender ferramentas para vocês. Então procure estar se informando em relação a todas essas alterações, a todas essas atualizações, e peço desde já que você que gostou desse conteúdo, compartilhe esse conteúdo para que ele possa alcançar mais pessoas que estão precisando realmente dessas informações. Então peço por favor que você compartilhe esse conteúdo e peço também que você se inscreva no nosso canal, dê um like e ative as notificações para que você seja avisado de novos conteúdos. E na descrição desse vídeo eu vou estar deixando alguns links do Facebook para que você tenha acesso a alguns artigos ou vídeos relacionados ao iOS 14, ok? E também vou estar deixando informações sobre o meu treinamento de tráfego pago, o TPL, o tráfego pago para leigos, onde eu te dou todo o suporte em tempo real nos horários de atendimento. Então não deixe de acessar a descrição desse vídeo, tá? Onde você vai ter acesso a alguns conteúdos. Então é isso, o nosso vídeo vai ficando por aqui e espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Até o próximo vídeo.